estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos iniciar a leitura do primeiro livro de Samuel. Amém? Então vamos ler os capítulos 1, 2 e 3 de 1 Samuel. Então vamos à leitura? Primeiro capítulo de 1 Samuel. Ora, havia um certo homem em Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre, e a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou após eles haverem comido em Siló e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim a mulher tomou seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Samuel, dizendo:
porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei, para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem, espera até que o tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça sua palavra. Assim, a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e 1 efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló, e a criança era pequena. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: Ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição, que a ele eu fiz. Portanto, eu também o concedi ao Senhor. Enquanto viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor. 1 Samuel capítulo 2. E Ana orou e disse: Meu coração exulta no Senhor, meu poder é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti, tampouco há uma rocha como nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão. Pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para carne de 3 dentes em sua mão. E ele o lançava na panela, ou tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo o que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim fazia em Siló a todos os israelitas que para lá iam. Também antes deles queimarem a gordura,
o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá a carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhe dissesse que não falhem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma, ele então responder-lhe-ia: não, mas tu me darás agora, senão tomá-la-ei à força. Por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe a trazia de ano a ano quando ela subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam e a todo Israel, e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: por que fazei vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: não apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel feitas pelo fogo. Porque chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordo com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. E tu verás um inimigo na minha habitação, e toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração, e todo o incremento da tua casa morrerá na flor da sua idade. E isto será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Ofne e Finéias. Em um dia morrerão ambos. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel,
que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente. E para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão e dirá: põe-me, rogo-te, em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer um pedaço de pão. 1 Samuel capítulo 3. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu: aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, filho meu? E ele respondeu: aqui estou eu. Ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim, que Deus assim te faça, e ainda mais se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe e dele nada ocultou. E ele disse: é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló,
pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Bom, terminamos aí os 3 capítulos do livro, primeiro livro, né, de Samuel, ok? E nós vamos orar agora ao nosso Pai, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, porque a exemplo de Ana, o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Isso nós temos plena certeza. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Assim como Ana escreveu, não há outro como o Senhor, nada pode se comparar a Ti. O Senhor é grande, é grandioso, é cheio de poder, tem todo o poder está nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigada porque nós, ao lermos a Sua palavra, estamos sempre aprendendo deste caráter do Senhor, desta fidelidade. O quão o Senhor é fiel para aqueles que o temem, que amam o Senhor, que obedecem às Suas palavras, que obedecem aquilo que o Senhor tem no seu coração. Esse caráter que está sendo revelado todos os dias para nós, através da Sua palavra, através do Seu Espírito. Muito obrigada, Pai. Obrigada também porque o Senhor nos alerta, né, sobre a vida do profeta Eli, cujos filhos transgrediram e muitas vezes a gente não tem a capacidade, né, Senhor, de estar corrigindo as coisas. É uma falha às vezes da gente, mas eu sei que o Senhor está promovendo em nós esse crescimento também, para com amor admoestarmos, né, a todas as coisas, para que também nós tenhamos uma vida plena, para que não fiquemos como Eli, né? Que aí o Senhor não falava mais com Eli, né? Ele não ouvia mais o Senhor, não se apercebia que era o Senhor quem estava falando com Samuel, né? Já não tinha percepção espiritual. A palavra fala que ele estava cego, mas era essa cegueira espiritual, né? Senhor, peço que o Senhor não nos deixe cair nessa cegueira espiritual, mesmo quando estivermos bem velhinhos, Pai. Continua sempre falando ao nosso coração, continua nos corrigindo, Pai, porque nós sabemos que o Senhor só corrige quem o Senhor ama. Continua nos orientando, Senhor, que os nossos sentidos espirituais nunca envelheçam e nunca fiquem enfraquecidos, sempre fiquem cada dia mais sensíveis, mais fortes, mais podendo ouvir a tua voz, enxergar o que acontece no mundo espiritual. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. E obrigada porque nós sabemos que aqueles que servem ao Senhor em obediência, assim como Samuel, tem a recompensa, né? Como diz, foi estabelecido para ser um profeta do Senhor. Então o Senhor estabelece, o Senhor honra, né? Como o Senhor honrou até Ana mesmo, né? Esse lugar de honra para aqueles que recorrem ao Senhor e também obedecem a sua palavra. Enfim, o Senhor é galardoador. Muito obrigada, Pai. Glórias ao teu nome. Nós já estamos aí no livro de Samuel, Pai. Eu quero te agradecer, cada pessoa que continua conosco e continua nos dando força e nos orientando em todas as coisas, Pai. Muitíssimo obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Começamos, muito boa a leitura, né? Eu gostei bastante desse início aí de Samuel, maravilhoso, já aprendemos bastante coisa. E aí vamos caminhando, né? São 2 livros de Samuel, tá bom? Estamos aí nos primeiros 3 capítulos do primeiro livro. Fiquem na paz, viu? Até o próximo vídeo.